Se você está curioso para saber quais são os mitos que envolvem a tão subestimada estrutura metálica, neste vídeo eu separei 8 mitos e nós vamos conversar a respeito sobre cada um deles. A partir de agora, menos improviso e mais ciência. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Estruturas e BIM, sou o engenheiro e professor Pedro Rodrigues. Cá entre nós, pessoal, se a estrutura metálica não fosse tão subestimada pelas pessoas, já que a maioria quer projetar em concreto armado, nós daríamos mais valor a esse tipo de estrutura. O nosso primeiro mito é o seguinte: a estrutura metálica enferruja inevitavelmente e tem durabilidade inferior ao concreto. O que você acha disso, hein? Esse mito ainda persiste porque muitas pessoas querem projetar como se estivesse nos anos 80. Lá nos anos 80, muitas construções eram feitas basicamente em concreto armado e a estrutura metálica ainda tinha um certo receio por causa das suas propriedades e principalmente a questão do fogo. Voltando ao nosso tema central aqui, pessoal, a corrosão do aço não é uma propriedade intrínseca do aço, é consequência de um detalhamento ruim. E eu vou te explicar o motivo, presta atenção. O contato permanente de chapas galvanizadas com concreto úmido acaba gerando corrosão galvânica acelerada. Provavelmente você já tenha percebido isso. Acúmulo de água em reentrâncias, falta de inclinação mínima em calhas ou terças, solda de campo que destrói a camada de zinco sem retoque adequado, tudo isso inicia o processo no projeto, não na obra. Com a galvanização por imersão a quente, mais a pintura epóxi de acabamento, a vida útil real ultrapassa 50 a 70 anos sem manutenção pesada. Já vi estruturas com mais de 40 anos intactas em galpões industriais e outras que apodreceram em menos de 10 anos por erro de detalhamento. O que nós podemos tirar de conclusão aqui? Que a durabilidade ela vai depender do projeto e não do material. Já o nosso segundo mito é o seguinte: ligações soldadas são sempre mais resistentes e devem ser priorizadas em projeto. Olha que frase complexa essa. E ela está errada. A maioria das falhas estruturais que eu vejo em laudos inicia exatamente nas ligações, seja soldadas ou parafusadas. A solda de campo é a mais cara, destrói galvanização, exige controle de qualidade difícil, já que depende do visual, mais ultrassom em muitos casos. E também aumenta o custo indireto com paradas de obra. Já a ligação parafusada permite montagem rápida, desmontagem futura, inspeção em oficina e excelente desempenho em esforços combinados. Imagine que você tem um esforço combinado ali de tração, cisalhamento excêntrico. Olha só que bacana isso. Quando dimensionados corretamente aqui, pessoal, verificando o cisalhamento de blocos, rasgamento de chapas, pressão de apoio, tração axial do conector e interação da tração cisalhamento, a ligação parafusada tem uma confiabilidade superior em muitas situações. Aqui no caso, seria aconselhado você utilizar algum tipo de solda de entalhe em penetração total em conexões rígidas tipo 1 e utilizar o parafuso nas outras. Se você perceber que aquele profissional tende a soldar tudo sem uma justificativa plausível, ele está ignorando o custo real e também a questão de durabilidade. Talvez seja interessante você buscar outra mão de obra. Já o nosso terceiro mito é o seguinte: a estrutura metálica é sempre mais cara que o concreto armado. Será mesmo? Esse mito morre quando nós olhamos o custo total da obra, não só do material. Esse mito morre quando nós olhamos o custo total da obra e não só do material. O investimento inicial no aço pode ser de 15 a 30% maior, mas o tempo de desmontagem cai drasticamente, de 12 para 4, mais ou menos 6 meses em edifícios de um pavimento ou marquises grandes. Agora, quando nós falamos sobre o custo indireto, por exemplo, aluguel de guindastes, perda de receita do cliente, mão de obra parada, locação do canteiro de obra, muitas vezes superam a diferença. Além disso, a massa de conexões otimizada fica em torno de 8 a 12% da massa total. Por exemplo, aqui em chapas de ligação alinhadas, emendas com flanges e almas bem detalhadas. Agora, se você prestar atenção, em reforço de laje existente, inserto em pilares de concreto ou marquise em balanço sem tirante, o aço frequentemente sai mais econômico no ciclo de vida completo. Hoje nós temos que pensar muito nessa questão do ciclo de vida, já que há algumas décadas nós estamos trabalhando essa questão da sustentabilidade alinhada com materiais sustentáveis.
Agora vamos tratar sobre o quarto mito, onde fala que a estrutura metálica só serve para pegar galpão industrial. Esse tipo de argumento está totalmente equivocado. Qualquer projeto pode ser concebido em aço com dimensionamento adequado. Há alguns exemplos de dimensionamento: edifício de um pavimento com laje mista, marquise de 5 a 6 metros em balanço, por exemplo, supermercado, posto, reforço não destrutivo de lajes de concreto com viga metálica por baixo. Em outro tipo de dimensionamento que nós encontramos muito a estrutura metálica são em coberturas com terças formadas a frio, em vãos grandes. Você consegue perceber a versatilidade que o aço tem aqui? Quando o profissional domina aquele tipo de técnica, seja laje mista seria o seguinte: a combinação dos dois materiais, aço e concreto. Aí nós temos a laje mista e um detalhamento anticorrosivo. Quando a pessoa limita um material a determinado padrão de obra ou estilo de obra, ela não tem domínio técnico. Já o nosso quinto mito é o seguinte: deslocamento em estruturas metálicas são sempre excessivos e geram problemas. Dependendo dos critérios de dimensionamento que você for utilizar aqui, você tem que pegar as NBRs específicas para aquele determinado projeto, aí você vai verificar quais são os limites aqui. E com base nesses limites, você vai estabelecer as questões dos deslocamentos. Por exemplo, se for viga de cobertura, dependendo da referência que você adota, ela fala que o vão deve ser dividido por 250. Agora, se for viga de piso, o vão pode ser dividido por 350. E vigas que suportam um pilar, você tem que dividir o vão por 500. E eu deixo uma dica aqui para você. Esses valores eles são atendidos rotineiramente com a escolha correta de inércia e o uso de perfis formado a frio em coberturas leves. O problema acaba surgindo aqui, pessoal, quando o projetista ele tenta economizar no momento de inércia para reduzir o peso e depois precisa inserir tirantes, escoras ou contraflechas artificiais. Isso acaba sendo um erro de concepção. Coloque isso na sua cabeça. O deslocamento controlado é questão de dimensionamento e não de limitação do material. Já esse próximo mito aqui, provavelmente você já ouviu ele. Nosso sexto mito é o seguinte: o dimensionamento de ligações é secundário. O importante é o perfil principal. Será mesmo? Esta é a afirmação mais perigosa que eu ouço. Toda falha estrutural grave que investiguei começou na ligação. Subdimensionamento de conector, cisalhamento de bloco não verificado, pressão de apoio insuficiente, rasgamento de chapa, incompatibilidade entre metal base e metal de adição na solda. Você já percebeu isso? Cada ligação deve ser dimensionada com o mesmo rigor do elemento principal. Aí, dependendo do tipo de ligação que você for dimensionar, você vai ter que verificar tração axial, cisalhamento simples e excêntrico, interação, fazer a compatibilização de materiais. Se você tem o hábito de ignorar esses pontos, você pode estar cometendo uma falha grave no seu projeto. Mito número 7. Galvanização resolve todos os problemas de corrosão. Vamos fazer um relembrar a viver aqui. Galvanização por imersão a quente, ela é excelente, mas não é mágica. Você vai precisar analisar o seguinte: se o detalhe permitir acúmulo de água estagnada, contato permanente com concreto úmido, solda pós-galvanização sem decapagem e retoque zinco, falta de inclinação mínima em elementos horizontais. Com base nas suas verificações, aí você pode tomar alguma tomada de decisão. E dependendo da situação que você verificou, a proteção ela falha prematuramente. Já vi casos de estruturas galvanizadas com mais de 40 anos e outras corroídas com menos de 10 anos. Você vai precisar fazer uma boa combinação entre galvanização mais um bom projeto, aonde vai resultar na durabilidade. Agora, se você tiver uma galvanização e um detalhamento ruim, aí você vai precisar de uma manutenção cara ao longo prazo. E chegamos no nosso oitavo mito. Projeto de estrutura metálica é excessivamente complexo e demorado. Quem diz isso geralmente acaba não dominando as ferramentas básicas. Se você tiver o domínio de determinação correta de ações, permanentes, ventos, acidentais, sabe fazer um dimensionamento rigoroso de ligações, seja parafusadas ou soldadas, e também fazer um detalhamento anticorrosivo desde a concepção do projeto, além do uso de roteiros padronizados para coberturas, prédio e laje mista, 80% do projeto está resolvido.
O restante acaba sendo detalhe de fabricação e compatibilização. Aí você vai precisar de lista de materiais, controle do tipo de perfil W, fórmulas rápidas para chapas e bases de pilares agilizam tudo. A complexidade acaba surgindo por falta de método e não de sistema. Eu acredito que após esses 8 mitos, muitas coisas mudaram aí para você. Deixa um curtir aqui no nosso vídeo, aí eu vou entender que você gosta desse tipo de conteúdo e deixa aqui um comentário sobre estrutura metálica que você não sabia ou complemente com alguma informação nova. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, não se esqueça de inscrever-se no canal, visitar o nosso site estruturasebim.com. Te espero até o próximo vídeo e um forte abraço!